Episódio 8. Questão de fé. Diante do caos, cada um busca refúgio onde mais vê sentido. Como a gente já ouviu por aqui, alguns encontram esse abrigo na arte, outros no corpo, na natureza, na terapia. Mas ao longo da história da humanidade, há algo que sempre esteve presente nessa busca: a fé. Seja em templos, terreiros, sinagogas, igrejas, a espiritualidade cria espaços onde a gente pode sentir e dar sentido. E ao contrário do que muita gente pensa, esse não é um sentir passivo, muito menos uma fuga. Para muita gente, a fé não é só o consolo, é provocação, questionamento e transformação. Mas o que torna a experiência religiosa tão poderosa nesse processo? Como diferentes tradições enxergam a conexão entre sentir e rechear a vida de significado? Como a espiritualidade pode nos ajudar a lidar com as incertezas, o medo e o próprio ódio de que falamos no episódio passado? Hoje, a gente troca uma ideia com líderes religiosos e estudiosos de diferentes crenças para entender o que há por trás desse lugar seguro, mas nem sempre confortável, que a fé proporciona. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar: a espiritualidade é prata da casa. O Brasil é profundamente religioso, mas ainda que sejamos o país mais católico que existe, com mais de 100 milhões de pessoas que se declaram assim, estamos bem distantes da prática religiosa tradicional. Por aqui, a fé é diversa, fluida e fora da caixa. Eu acho que a fé no Brasil, ela se fundamenta numa visão, numa perspectiva ritualística da vida. A gente ouve agora o estudioso da cultura afro-brasileira, escritor e historiador carioca Luiz Antônio Simas, um apaixonado pelas sociabilidades que a fé constrói. Alguém que se afirma profundamente comovido pelas belezas da religiosidade. Apesar de já ter sido ateu, descrença essa que ele deixou de lado no fim dos anos 90, quando se reencantou pelo invisível e o imponderável. Isso de que é feita a espiritualidade, como Simas mesmo conta. Eu acho que a gente fundamenta uma ideia de fé que é vinculada ao rito, é a ritualização da vida, né? Então, se você me pergunta a importância da fé para o brasileiro, eu responderia que é essa dimensão ritualística. Somos um povo de fé, evidentemente, mas nós somos um povo fundamentalmente de rito. O samba está envolvido numa dimensão ritual. Quando a gente fala de festa, a gente está falando de ritualização da vida a partir da reconstrução do sentido coletivo. Então, eu tenho a impressão que esse é um elemento fundamental e que a gente traz profundamente dessas culturas não brancas. É uma maneira de praticar a vida que tem uma dimensão profundíssima ligada à ideia mesmo de transcendência, né? Porque o que a gente está fazendo aqui se liga à perspectiva do que a gente vai continuar fazendo no invisível. Por quê? Porque o campo de atuação da vida e o campo de atuação da morte se inscrevem nos ritos de memória, nos ritos de lembrança. A rigor, é uma construção de vida que fundamentalmente está ligada à maneira de encarar a morte. É muito interessante isso que o Simas traz aqui, hein? Essa espécie de válvula que é a espiritualidade, capaz de mover dentro da gente a experiência de transcendência, de ir além do imediato, do visível, do compreensível. Mais ainda, especialmente para nós brasileiros, essa válvula é ativada por meio dos rituais, tão ecumênicos, sejam eles bater tambor, ir à missa ou tomar um passe. Os rituais são esse ponto de encontro entre a realidade palpável e os sentidos que transcendem, ou seja, que estão acima da nossa natureza. Também por isso, trata-se de um momento para deixar de lado o entendimento, propriamente dito, quando a gente abre o espaço para sentir. Inclusive, sentir a vida mais que a existência terrena, transcendendo a ideia de morte, como Simas ia dizendo, não é, Simas? Eu acho que tudo isso faz parte de uma longuíssima batalha entre o encanto e o desencanto.
Sendo que quando eu falo em encanto e desencanto, eu não estou pensando minimamente numa perspectiva weberiana, nada disso. É a dimensão do terreiro. É aquela dimensão que fundamentalmente está ligada à maneira como a gente pode terreirizar ou não a vida. Eu costumo definir terreiro como todo o espaço praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Então, esse embate é mais profundo. Como eu te disse, a morte é o elemento fundamental para a gente pensar tudo isso. Não numa dimensão conceitual, fisiológica, mas numa dimensão espiritual ligada à ideia de transcendência e coletividade e, sobretudo, numa dimensão de encanto. É aquilo que eu chamo de ritualização da vida. Eu gosto disso, da gente ir para o terreiro, em vez de se limitar ao que o Simas chamou de perspectiva weberiana. Ou seja, diferentemente do modelo proposto pelo sociólogo alemão Max Weber no começo do século passado, para explicar a racionalização moderna em que o sagrado e o simbólico perdem espaço para as explicações mais racionais e burocráticas. O encanto e desencanto aqui tem outro registro, muito mais ligado à experiência cotidiana, à religiosidade popular, à ancestralidade. O encanto deixa de ser uma categoria sociológica para se fundamentar numa forma de encarar o mundo, com rito, presença e encontro. Afinal, mistério sempre é de pintar por aí. E um encantamento quase encolhido, amildado, a gente pode dizer, que se faz caber nas brechas da nossa existência. Não é, Simas? É a miudeza que dá sentido à vida. Esse é um detalhe que é fundamental. Então você vai tecendo a vida no amiudamento, né? Como é que isso acontece? É a ritualização do amiudamento, que se manifesta desde a maneira como você frequenta a esquina até a maneira como você reza, como você lamenta os seus mortos, como você celebra os seus vivos, como você brinca, como você dança, como você ama e, fundamentalmente, também como você está disposto ou não a viver e morrer. Essa perspectiva deliciosa de uma espiritualidade tão cotidiana que nos acompanha da fila do pão aos momentos mais, de fato, sagrados, é uma pista para essa conexão que a gente busca no episódio de hoje, entre fé e sentido nas várias acepções da palavra. Obrigada, Simas, querido, por iluminar nossos caminhos nessa travessia. Até porque, na contramão daquilo em que os racionalistas tanto apostaram, o mundo é hoje um lugar ainda mais religioso que antes e deve se mostrar ainda mais nas próximas décadas. Atualmente, 4/5 da população mundial se identificam com algum grupo religioso. E a fé só tende a aumentar, porque os países de crescimento demográfico mais acelerado, ou seja, com as taxas de natalidade mais altas e, portanto, com maior crescimento populacional, estão entre as nações mais devotas. Na África subsaariana, por exemplo, durante apenas o século XX, o cristianismo se expandiu mais do que nos 400 anos anteriores desde a Idade Média. E a expectativa é de que até 2050 a população cristã da região dobre, chegando a mais de 1 bilhão de pessoas. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. De acordo com a Pew Research Center, um dos maiores centros de pesquisa em tendências globais, até meados do século haverá na Terra quase tantos muçulmanos quanto cristãos. As projeções mostram que hindus e judeus também devem crescer em número. No Brasil, os evangélicos viveram uma escalada vertiginosa nas últimas décadas. Mapeamentos da USP mostram que as igrejas evangélicas passaram das cerca de 100, construídas até os anos 60, para mais de 60 mil em 2015. Só em 2019 foram inaugurados, em média, 17 novos templos diariamente no país. E o evangelicalismo segue em alta mundial. Por trás disso, ecoa o mesmo que me inquietou quando eu quis dar luz a essa temporada do Sem Vergonha. Certas experiências da vida, chame de epifania ou como quiser, nos abrem para o que é inefável ou difícil de traduzir em palavras. Sobretudo quando aquilo que mais parece conectar as pessoas hoje se resume a uma telinha com um punhado de conhecidos e uma verdadeira galáxia de gente que a gente mal sabe quem é,
balbuciando ideias, opiniões e julgamentos sobre os mais variados assuntos, num suco de raiva, narcisismo e muita superficialidade. Para dar liga e sentido a um mundo cada vez mais caótico, cheio de crises e rupturas, como a gente vem mapeando por aqui no podcast, para onde vamos e com quem podemos contar. Ainda mais quando a vontade é compartilhar de um jeito que transcenda significados, nossos pensamentos sobre as questões mais fundamentais da vida, tipo amor, morte, luto, arrependimento, medo. Nos momentos mais difíceis, quando eu soube que tinha que fazer uma mastectomia total, a fé, ela foi a minha maior companheira e ela foi a minha maior salvadora. Essa é minha amiga e xará, a modelo e apresentadora Fernanda Mota, que eu conheço desde quando a gente era duas meninas, duas gurias, aprendendo a viver em São Paulo como modelos. Em 2019, a Fernanda foi diagnosticada com câncer de mama e passou por um duro tratamento. Ela conta o quão fundamental foi a espiritualidade durante a doença dela, até a cura. Fé é acreditar. E quando a gente quer uma coisa, a gente acredita. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente acredita. Quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente busca acreditando. Então a gente tem a fé o tempo inteiro com a gente. Mesmo se a gente não acredita em Deus ou tem alguma outra religião, a fé está sempre ali. E quando a gente acredita, a gente pode. Ela foi a minha melhor amiga nesse tempo. Mas eu acho que tudo isso serviu para crescer, para ver o que eu tinha que mudar. E no final, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, muito melhor. Fê, um beijo enorme para ti. Que tu siga com muita saúde e fé que te fez tão bem. Mas afinal, de onde vem essa sensação de conforto, paz e sentido que a fé traz? Eu fui perguntar para o nosso psicanalista e filósofo, o queridíssimo Victor Stinnemann. E uma outra palavra que eu vou usar agora, que eu tenho dificuldade de usá-la, mas vamos ver se tu gosta dela ou não. Qual o papel da espiritualidade na busca por um sentido mais profundo da existência? Então, quem me acompanha sabe que eu não gosto dessa palavra, porque ela é antiestética, vai. Isso daí é uma palavra longa demais. Como é que uma coisa de tantas sílabas pode ser tão fundamental, né? Tem um equivalente a essa palavra, porque eu também não gosto, mas o que a gente usa? Eu não sei. Eu sei que os indianos, eles levam muita vantagem, porque eles dizem Om e pronto. É muito melhor do que espiritualidade. Nem sei quantas sílabas tem nisso. Mas, de qualquer maneira, o que eu entendo por essa palavra que é tão ruim de falar é que quando você tenta ter uma abordagem espiritual, isso significa que você reconhece que você tem um papel ativo em encontrar a tua resposta para os mistérios da vida. Quando você simplesmente recebe pela tradição, pela educação, pela igreja, as respostas, e você entende que essas são as respostas que você recebeu e você vai ficar fiel a elas, você ainda não está na espiritualidade. Você pode até ter uma vida bastante espiritual, mas você não vive a espiritualidade porque você não está ativamente se colocando no lugar de alguém que se pergunta sobre isso. Eu acho que essa história de espiritualidade é uma coisa que está crescendo tanto em contraste com o espiritual tradicional. Então, para além das tradições espirituais, hoje em dia, os seres humanos são indivíduos muito complexos. Eles não são mais criancinhas que têm que simplesmente receber uma indicação e seguir essa indicação. Eles têm que se colocar a dúvida, têm que se colocar o questionamento e chegar na própria resposta, que é sempre uma resposta transitória. Espiritualidade é uma atitude de abertura e curiosidade diante do mistério, que faz com que você sempre tenha que procurar as suas respostas para o que é estar vivo, o que é ser humano. Eu te diria o seguinte, sabe essa história de que os médicos falam tanto que a gente tem que fazer exercício, porque o exercício é a base de uma boa saúde, longevidade, etc. E eles têm razão.
Pois bem, isso que eu acabei de descrever como espiritualidade é a mesma coisa que fazer exercício em termos de saúde mental, tá? Se você para olhar, todas as nossas crises de saúde mental, não estou falando das pessoas que têm um problema estrutural que vem desde sempre, mas aquelas pessoas que têm as suas crises, sempre tem a ver com algum sentido, algum valor, alguma conclusão que perdeu o prazo de validade. E a pessoa ainda está se apoiando naquilo, mas aquilo não funciona mais. Então é uma certeza que não vale mais, é uma fé que se perdeu, é um sentimento que mudou, e a pessoa está em crise porque ela está se apoiando sobre alguma coisa que não tem mais valor. Se ela está acostumada a essa história de que eu acabei de descrever, que é o exercício cotidiano de ficar criando sentido, você está sempre criando novas conclusões, novos posicionamentos, até novos sentimentos. E, portanto, você faz a transição para uma nova versão de você com muito mais facilidade. O Vitor compara a espiritualidade a um exercício físico. Assim como o corpo precisa de movimento para se manter saudável, a alma também pede um treino de abertura, dúvida e reinvenção. E quando a vida impõe grandes desafios, é aí que essa prática ganha mais força. Foi o que viveu a atriz e comediante Heloísa Perricet, diagnosticada 6 anos atrás com um câncer raro nas glândulas salivares. Depois de cirurgia e radioterapia, ela atravessou uma jornada intensa e foi a fé que a ajudou a transformar o medo em sentido. Ninguém passa a vida esperando passar por isso. Então, esses momentos, assim, nos aproximam muito do sobrenatural. Quando a gente consegue soltar o freio de mão, conectar com a grande vida, vida com V maiúsculo, e você crê que Deus é bom, para toda situação na tua vida você tem um propósito, né? Essa dimensão aqui, que eu chamo de dimensão do casulo, todo mundo aqui é lagarta, se preparando um dia para virar borboleta. Então, os percalços, eles fazem parte de estar aqui. As pessoas são felizes e as pessoas não são felizes à medida que elas determinam isso. Ô Lolo, obrigada, viu, por dividir com a gente um pouquinho dessa tua espiritualidade gigante e tão inspiradora. Quem tem fé, vai a pé. Costumam entoar as multidões vestidas de branco em homenagem ao Senhor do Bonfim em Salvador, sejam elas do candomblé, da umbanda, cristãos ou de qualquer outra crença, já que esse é um dos exemplos de momentos em que devoções e credos diversos andam juntos e misturados. Em outras palavras, quem tem essa presença de espírito não precisa de garantias nem de facilidades. Basta a confiança em algo maior para seguir em frente, ainda que a jornada não seja simples. Outro dia, a atriz Patrícia Travassos estava me contando sobre as origens do seu interesse por práticas de bem-estar. E tudo começou com a riqueza que a pluralidade religiosa, esse sincretismo, como a gente chama, impactou a vida dela desde a infância. Eu vim de uma família que não era religiosa, minha mãe estudava autoconhecimento, o pai também vinha de uma família meio espírita, mas ele não praticava nada. Eu estudei em colégio de freira, porque naquela época se colocavam as crianças para estudar em colégios católicos porque eles eram os melhores. E eu me tornei católica por um período, mas muito, muito jovem ainda, eu comecei a sentir que aquilo tudo não respondia minhas perguntas sobre o que é o universo, o que a gente está fazendo aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o significado de tudo. Então, não tinha nenhuma cobrança de lugar nenhum e via um material de autoconhecimento assim, sendo conversado, discutido. Assim, eu ouvia conversas da minha mãe com amigos e amigas e reuniões que faziam lá em casa e aquilo tudo me interessava. Então, foi uma coisa muito natural. Eu acho que espiritualidade, autoconhecimento e transformação pessoal, a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Então, não importa, né? Se a pessoa é boa com ela e com os outros, se ela tem paz dentro dela, se ela
emite paz, se ela emite tranquilidade, se ela é amorosa com ela e com os outros, enfim. É o que importa, né? A melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Bingo! Patrícia, obrigada pela deixa. Sim, porque aproveitando essa provocação, eu convidei alguns líderes religiosos e estudiosos do tema para nos contar um pouquinho sobre suas crenças. O assunto é fé. Então, mais do que debater as implicações geopolíticas e sociais de cada religião, problematizar suas atuações e polêmicas ao longo da história, ou moralizar suas crenças e mitologias, a gente quer aqui é falar sobre o que pulsa como sentido e sentimento em cada um desses exemplos, que são só uma amostra da vastidão de ritos e experiências rumo à transcendência que a gente vive no Brasil. Exatamente por isso, a gente escolheu desviar dos dogmas e complexidades. Então, que tal dar uma espiada no que essas devoções diferentes trazem e podem ser incorporadas no modo de viver e encarar o mundo a quem interessar possa? Vamos lá? Quem abre os caminhos é um ouvinte assíduo do Sem Vergonha. O Sheik Rodrigo Rodrigues, quem diria, me contou que quando ele não está na mesquita, faz caminhadas ouvindo a gente, toda semana, religiosamente. Sociólogo, bibliotecário e formado em teologia e educação islâmica na Arábia Saudita, ele conta aqui como os rituais diários de oração no Islã ajudam a transformar o sentir em um caminho constante de sentido e conexão com algo maior. A oração ocupa um papel fundamental na vida de todo muçulmano e muçulmana. Em árabe chama-se salat. São rituais com palavras específicas, gestos específicos, né, frases específicas e momentos específicos. O muçulmano faz orações 5 vezes por dia. Começa antes do sol nascer, ao meio do dia, ao meio da tarde, ao pôr do sol e no início da noite. Essas orações são momentos que o muçulmano se reconecta com seu Senhor, onde ele coloca Deus na sua prioridade aqui. Então, a oração para o muçulmano é uma porta que jamais se fecha. É um momento de comunhão, onde ele põe a testa no chão, enaltece, engrandece, louva e pede perdão, pede orientação, pede bênçãos, pede que Deus o encaminhe. Os muçulmanos não rezam somente nas mesquitas. Podem rezar em casa, podem rezar nos locais de trabalho. Então, a oração para nós muçulmanos ela é uma conexão diária, uma porta que está sempre aberta. Agora a gente passa a bola para o Shmuel Lemli, esse engenheiro carioca que é neto de rabino e se tornou professor de Cabala, a sabedoria espiritual milenar vinculada ao judaísmo e que, portanto, se baseia na Torá, o Antigo Testamento, mas se pretende mais acessível e universal através de elementos simbólicos, filosóficos e místicos, como numerologia e astrologia, para ensinar as leis espirituais da vida. Propósito é tudo, né? Quando a gente tem consciência do nosso propósito, toda a nossa visão da vida muda, a coisa se amplia. O propósito da existência é merecer a luz. A gente está nesse mundo para merecer a luz, fazer por merecer tudo de bom que o Criador quer nos dar. Parece que a vida é aleatória e coisas acontecem por acaso, mas não é assim. É tudo preciso. Existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito, e aquilo que a gente planta é isso que a gente acaba colhendo, ou em outras palavras, o universo é o nosso espelho. Conforme a gente age, é isso que vai voltar para nós, vai voltar igual. Então você sorri para o espelho, vai voltar um sorriso para você. Você faz hostilidade para o espelho, vai voltar hostilidade para você. Então, quanto mais nós temos um comportamento proativo, quanto mais você é proativo, mais você vai receber luz. Plantou luz, vai colher luz. Plantou bem, vai colher o bem. E quanto mais eu recebo luz, mais energia, mais coisas boas eu tenho para compartilhar, somar, fazer diferença. O que é um comportamento proativo? É ser a causa e não ser o efeito, é iluminar. Proativo é aquele que ilumina. Proativo é aquele que soma. Está contribuindo, está fazendo a diferença, está ajudando o mundo a melhorar. Na Torá, Deus ordena exterminar o povo de Amaleque. A Cabala nos ensina que Amaleque tem o mesmo valor numérico que dúvida, safek, em hebraico, dúvida, incerteza.
Matar Amaleque, então, é matar a dúvida e incerteza dentro de nós. Existe uma força dentro de nós que gera dúvida, incerteza, medo. E a dúvida é mentirosa, essa força é mentirosa. E ela mente e engana, dizendo que a vida não tem propósito, que não tem nenhum sentido para a vida, e que um dia tudo acaba, e é só vazio e escuridão, e é só isso mesmo. Mentira! Mentira, nós somos eternos, e cada ação nossa faz a diferença. Então é muito importante mesmo entender o sentido da existência, o sentido da vida, que a gente está aqui para gerar luz, para contribuir, e assim a gente vai ter uma vida mais feliz e o mundo vai ser um lugar melhor para todo mundo aqui viver. E já que no início do episódio a gente falava em terreirizar a vida, quem entra na roda agora é a respeitada mãe Márcia Marçal. Yalorixá, que do Yorubá pode ser traduzido como Mãe de Santo, o título dado à sacerdotisa de um terreiro de candomblé. Também escritora e voz ativa no combate à intolerância religiosa, ela conta aqui o que é viver a fé com corpo e alma e o que a crença nos orixás pode nos ensinar sobre a conexão entre o sagrado, a natureza e as pessoas. Com amor a gente se conecta com o sagrado, respeita a natureza e está sempre em união com a comunidade. Esse aí é o sentido da vida e a gente aprende com o orixá, porque o orixá ele é um sentimento, a gente não consegue pegar. O orixá a gente sente, é uma energia, é a própria natureza em volta de nós. E essa energia a gente ama, a gente respeita, a gente quer estar junto, mesmo sem conseguir pegar, não se toca, mas se sente. E os orixás nos ensinam que o sentido da vida está em amar, porque a gente começa a amar o invisível. Então a gente começa amando essa energia, esse sagrado tão maravilhoso. E a gente convive com essa comunhão dentro dessa comunidade, trabalhando isso, e a gente vai vivendo, vai crescendo, vai entendendo o quanto é importante a natureza para a gente. A gente precisa do sol, a gente precisa da chuva, a gente precisa da terra, a gente precisa da água, a gente precisa do ar e a gente precisa respirar um bom ar. Para isso a gente precisa cuidar da natureza, né? E o orixá ensina isso para a gente dessa maneira, com amor, amando. Porque cultuar o orixá é a nossa forma de cultuar a natureza. E vice-versa, né? Dentro da minha comunidade, a gente se junta para cultuar o sagrado, o nosso sagrado. Eu me entrego, eu venero, eu acredito, vou acreditar sempre e vou viver sabendo que as duas coisas caminham junto. Orixá, natureza. Obrigada, um grande abraço. Obrigada a você, mãe Márcia. Isso do amor ao invisível é questão de fé e também é para o catolicismo. Perguntei para o padre Paulo Ramalho, que foi ordenado sacerdote há mais de 30 anos e fala sobre oração, virtudes e doutrina católica nas redes sociais, como tornar essa fé ao invisível mais palatável. Escuta só. Muitas pessoas pensam que a fé é um sentimento. Podemos sentir a fé, mas a fé em si não é um sentimento. Como explica São Tomás de Aquino, a fé é uma verdade que eu acredito não porque eu vi, toquei ou demonstrei, mas porque alguém a disse. Isto é a fé, uma verdade que eu não vejo e toco, mas acredito. A fé faz parte do nosso dia a dia. Eu acredito que o motorista do Uber vai me levar para onde quero. Eu acredito que vou receber o salário no fim do mês. Eu acredito que o restaurante vai trazer o almoço que pedi, etc. Qual é a diferença da fé espiritual? A diferença é que quem afirma uma verdade é Deus. Por exemplo, se Jesus, acreditando que Ele é Deus, que Deus é nosso Pai, e nos disse: não vos preocupeis por vossa vida pelo que comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis, a força destas palavras é tão grande por ser afirmada por Ele que devo viver com uma certeza total do seu cuidado sobre mim, logicamente fazendo a nossa parte, de tal forma a eliminar toda a angústia da minha vida, toda a aflição e ansiedade. Parece que com fé a gente se sente cuidado, não é?
E talvez daí venha a vontade de torná-la impulso de conexão com os outros, compartilhando esse cuidado. Quem fala mais disso é o pastor Henrique Vieira, um dos fundadores da Igreja Batista do Caminho e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Na nossa experiência de fé, o nosso relacionamento com Deus é direto mesmo, sem necessidade de mediação institucional. É abrir o coração e desenvolver amizade diretamente com Deus. E temos a tradição bíblica como referencial para a nossa vida. Agora, uma leitura que descontextualiza o texto bíblico pode ser uma leitura perigosa, uma leitura que anima práticas que são contrárias à ética do amor. Por isso que a Bíblia precisa ser lida em comunidade, pela lente do amor, contextualizando os seus textos e sempre com a seguinte pergunta: depois da leitura da Bíblia, eu saio mais amoroso, mais generoso, mais humanizado? Se sim, está sendo uma boa leitura da Bíblia. Se não, não está sendo uma boa leitura da Bíblia. Agora, a tradição bíblica tem muita coisa linda que fala sobre o socorro de Deus no tempo da angústia, o perdão de Deus para que a gente não viva na mediação da culpa, que fala sobre a paz que vem de Deus para o coração que está desesperado. Lembrei aqui do Sermão da Montanha, quando Jesus fala: feliz você que chora, porque vai ser consolado, o seu coração ainda é capaz de sentir a dor do outro. Feliz você que promove a paz, feliz é você que tem sede de justiça. Ou quando Jesus resume toda a tradição em ama o teu próximo como a ti mesmo. A fé, então, é um gesto coletivo, cotidiano, um compromisso com a luz que a gente mesmo planta no mundo. Um ato de amor em conexão com a natureza e uma confiança serena no que não se vê. Por trás disso tudo, uma espiritualidade que se manifesta na presença e na percepção, pela escuta, o cuidado, o tempo. E é aí que entra a nossa próxima e última convidada, a pedagoga e monja budista Rei Shin, da comunidade Zen do Brasil, respondendo a uma pergunta que atravessa esse episódio todo e também os nossos dias. Como esse exercício de presença e percepção nos ajuda a encontrar sentido em meio ao caos interno e externo. O budismo é autoconhecimento, né? É um processo de nos entendermos melhor, de sermos mais acolhedores com as nossas dificuldades, mais esperançosos no caminho de termos uma mente cada vez mais saudável. Zazen é descansar na nossa natureza presente, é a consciência de tudo do assim como é. E o assim como é não é pensamento conformista, ao contrário. Nós nos observamos inteiros e inteiras nas mais diversas circunstâncias, inspiramos e expiramos essa presença, inspirar e expirar e descansar na nossa natureza presente. Assim escreveu o nosso mestre Keizan, século XIV, sobre o Zazen. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Sentar, assentar a poeira não deixa de existir. Não ser controlado pelo desespero, mas fazer uma gestão amorosa do desespero. Uma gestão de compreensão do caos, uma ampliação de consciência, pacificando-se e, por consequência, pacificando a todos ao seu redor. Mas não faça nada muito pensando nos outros. Nesse momento, pense em você, nessa prática do assentar. Se encontre, se abrace, se acolha. E tudo se expande, sem apegos e sem aversões. E os outros já estão em você. E as nossas intenções, ações e prática repercute nessa grande teia da vida. Bom, me parece que aqui a gente tem uma síntese da fé, não é mesmo? Como disse a monja Rei Shin, não é pensamento conformista, mas saber descansar na nossa natureza presente, nos observando por inteiro, respirando essa presença junto ao outro, sem apego, sem desespero, com confiança.
Semana que vem, a gente continua exercitando essa prática de que a vida e seus sentidos merecem ser debatidos, contemplados, acreditados. Axé, amém, shalom, inshallah, om. Até o próximo Sem Vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. E em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre o sentir e a nossa busca por sentido nessa vida. Te espero no próximo episódio Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.